Fala galerinha! Bancários emprestam dinheiro enquanto morcegos vampiros emprestam sangue, pessoal. E pra gente entender isso, eu gostaria de falar um pouco sobre uma relação entre duas espécies diferentes, chamada de mutualismo, pessoal. Basicamente, o mutualismo é quando duas espécies elas se relacionam, elas têm uma relação, vamos dizer assim, onde ambas são beneficiadas por algum tipo de troca ou de favor, vamos colocar assim, grosseiramente falando, né? Por exemplo, algumas espécies de aves, pessoal, elas acabam ficando nas costas de animais ou caminhando pelo corpo do animal e se alimentando dos seus parasitas. Por exemplo, aves podem ali ficar andando por cima de búfalos, de rinocerontes, de girafas e até mesmo de leões ou cavalos para comer ali os parasitas que estão no corpo desse animal, como pulga, carrapato, piolho e até mesmo bernes. Exemplo que a gente pode destacar são peixes limpadores que eles acabam entrando dentro da boca dos tubarões ou em suas guelras para limpar os restos de alimento que ficam por ali, para não criar bactérias e fungos. Podem vir ali a causar algum tipo de infecção bacteriana, alguma coisa, um tipo de doença assim para esse animal, né? E esses animais não são predados mesmo estando dentro da boca do tubarão, pessoal. Por quê? Porque o tubarão ele está se beneficiando, né, dessa relação e o peixe está ali se alimentando também. Uma relação bem famosa dos cinemas, pessoal, é quando um peixe palhaço ele acaba morando em uma anemonena, uma anêmona do mar, onde ambos estão se protegendo. A anêmona está protegendo o peixe palhaço e o peixe palhaço está protegendo a anêmona também, além ali de gerar nutrientes para a anêmona quando ele solta suas fezes, né? Então a gente tem outra relação ali de mutualismo, né? Mas no caso dos morcegos, pessoal, que eu vou trazer aqui, essa não é uma relação de mutualismo, está mais para uma relação de sobrevivência ali e de afinidade, vamos dizer assim, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Bom, então vamos introduzir um pouco sobre os morcegos, pessoal. Esses animais, eles são hematófagos, ou seja, eles se alimentam de sangue e eles vão sair ali na penumbra, ali escurecendo ou ao escurecer total para se alimentar, né? Esses animais, eles vão se alimentar ali de algum animal que esteja acordado ou até mesmo dormindo. É independente desde que eles consigam chegar até o animal, fazer uma incisão ali, né, com os seus dentes, próximo a algum lugar que tem uma veia fácil para eles, e então eles vão começar a sugar ali o sangue do animal, né? Alguns morcegos eles têm preferências por mamíferos e outros por aves, e alguns são generalistas ali e não tem muita preferência, o que eles conseguirem ali se alimentar, eles vão se alimentar. É importante destacar, pessoal, que a saliva desse animal eles têm um anestésico, então o animal não vai sentir ali que está sendo mordido, né, e sendo sugado do seu sangue. Outra coisa que é importante destacar, pessoal, é que os três principais gêneros de morcegos vampiros são Desmodos, Dífila e Diaemos, pessoal. E também os dados que serão apresentados aqui, os estudos, todos foram feitos com o gênero Desmodos, pessoal. E que para os outros gêneros não se tem uma informação exata, não se tem tantas pesquisas que afirmem sobre alguns comportamentos. Entretanto, é um consenso geral que todos esses gêneros eles têm o hábito ali de compartilhar sangue, pessoal. Mas para entender esse hábito de compartilhamento de sangue dos morcegos hematófagos, pessoal, eu gostaria de trazer um pouco a respeito dos comportamentos dos morcegos de costa pelada, do gênero Pteronotus, que não são hematófagos, se eu não me engano eles são insetívoros. Esses animais eles têm muito cuidado com a sua colônia. Por exemplo, tem alguns locais chamados de berçários de morcegos, onde os filhotes estão todos reunidos, enquanto as mães saem para caçar, né? Para que ela possa se alimentar e depois alimentar o seu filhote também, né? Porque lembrando que é um mamífero, então a mãe tem que estar forte também para poder ali dar o seu leite, vamos dizer assim, né? Para o morceguinho. Então, quando a mãe sai para caçar, as outras mães ficam cuidando do berçário, então elas se revezam para que todas as mães consigam sair, se alimentar e voltem ali depois para encontrar os seus filhotes, né? Além desse cuidado, pessoal, eles também têm o hábito de se limparem, se lamberem, para que todos fiquem higienizados e também não tenham fungos ali e doenças, né, pessoal? Então, os morcegos em si, né, a ordem Chiroptera, eles têm diversos cuidados entre a sua própria espécie, assim como outras diversas espécies que se cuidam, né, se lambem, se limpam, como macacos tiram ali parasitas também um dos outros, né? E gatos também acabam se lambendo ali, felinos no modo geral, né? Não apenas o pet. Então as espécies elas têm cuidados uma com as outras, né? E no caso dos morcegos vampiros, pessoal, não é diferente. Mas no caso dos morcegos vampiros, pessoal, para que esses cuidados aconteçam e também até o empréstimo
empréstimo de sangue é um pouco mais complexo. Primeiramente, para que esses morcegos eles emprestem sangue, pessoal, eles têm que ter criado um vínculo de afinidade, um vínculo de confiança, ou grosseiramente dizendo, um vínculo de amizade com o indivíduo. Não precisa ser necessariamente da mesma linhagem sanguínea, mas pode ser um indivíduo da colônia com quem ele conseguiu criar esse vínculo. Não se tem estudos mais detalhados dizendo de qual critério são necessários para que esse vínculo seja criado. Sabe-se que ele acontece por alguns motivos. Bom, então vamos supor a seguinte situação. O morcego A saiu para caçar e ele não foi bem sucedido e voltou ali para sua colônia de barriga vazia. O morcego B, que é o seu morcego do vínculo, seu morcego amigo, vamos dizer assim, seu best friend, ele saiu e se alimentou muito bem e voltou para a colônia de barriguinha cheia. O morcego A ali, que ele não se alimentou, ele vai chegar para o morcego B e vai falar de alguma forma e falar, não consegui me alimentar hoje, já faz 2 dias, tô com fome pra caramba, cara, tem como você me ajudar? Ele falou, claro, tu é meu best friend, é nós, estamos fechados, estamos juntos. E ele vai regurgitar o sangue ali para que esse animal ali consiga se alimentar, pessoal. Então, destacando novamente, para que isso aconteça, deve existir um vínculo entre esses dois animais. Beleza, aconteceu isso, eles se emprestaram sangue. O morcego B, que ele emprestou o sangue ali, ele vai lembrar do sangue que ele emprestou para o morcego A, para que caso algum dia ele precise também, ele saiba de quem cobrar, né? Do seu best friend forever, vamos dizer assim, né? O que pode acontecer, pessoal? Em alguns casos, se o morcego B ele precisar de sangue e o morcego A ele negar, esse indivíduo ele começa a ser excluído ali da colônia, ele começa a ser rechaçado, vamos dizer, porque ele está se aproveitando ali dos animais com quem ele tem vínculo. Então, os estudos apontaram que esses animais eles conseguem avaliar isso dentro da... Eu vou usar o termo sociedade aqui, dentro da sociedade que eles criaram ali, dentro da relação que eles têm. Não sabe se explicar direito por quê, pessoal. Mas esses animais, então, eles conseguem emprestar sangue, eles se lembram para quem eles emprestaram sangue e depois eles cobram o sangue, semelhante aos banqueiros que a gente tem, né? Diferente dos nossos banqueiros, a gente não sabe ali se eles cobram juros, se eles se lembram da quantidade de sangue que eles emprestaram ou se qualquer quantidade é válida. Mas, diferente dos nossos banqueiros que cobram juros abusivos, esses animais eles não fazem ali pelo lucro, pessoal. Eles fazem pela sobrevivência da espécie e do indivíduo, né? Então essa relação basicamente é para se ajudarem mutuamente, mas não é uma relação de mutualismo, porque não são duas espécies diferentes, né? E são cuidados ali entre os indivíduos de uma colônia, pessoal. E para finalizar esse conteúdo, pessoal, eu gostaria de destacar que não matem os morcegos, pessoal, mesmo os hematófagos. Por mais que vocês falem, mas ele pode passar raiva, ele pode passar doença, pode matar os seres humanos. Bom, a única diferença de um morcego vampiro, pessoal, para qualquer outro mamífero que pode transmitir raiva, que qualquer outro mamífero pode, através de uma mordida, é que o morcego vampiro ele é um receptáculo, vamos dizer assim, o indivíduo infectado com o vírus da raiva, ele não vai sofrer nenhum efeito e ele vai acabar transmitindo para outros animais. Essa é a única diferença que o morcego vampiro tem dos outros mamíferos, pessoal. Lembrando que os outros mamíferos podem sim transmitir raiva. O ponto, pessoal, é que nem todos os morcegos se alimentam de sangue, nem todos são hematófagos, né? A grande maioria dos morcegos, pessoal, eles são nectarívoros, frugívoros e piscívoros, pessoal. Sem mencionar que os morcegos eles prestam um grande serviço de polinização, pessoal. É quase tão grande quanto os insetos. Sem mencionar que diversos estudos já apontam, pessoal, que os morcegos eles rendem bilhões de plantações nos Estados Unidos, pessoal. Até comentem aqui no vídeo se vocês acharam essa informação interessante, porque quem sabe eu crio um conteúdo para vocês a respeito disso. Apesar, pessoal, é importante destacar a importância dos morcegos vampiros, né? E uma delas é a respeito da saliva desses animais, que ela é anticoagulante e a medicina utiliza essa saliva, pessoal, anticoagulante para fazer remédios para ataque cardíaco e também derrames, pessoal. Então, por favor, não matem esses animais, vamos preservá-los e conservá-los, porque todo animal tem a sua função no meio ambiente. Para finalizar, pessoal, gostaria de agradecer o meu amigo e biólogo Jonas, que o TCC dele foi com morcegos, e eu acabei lendo algumas dessas informações aqui em um livro que eu estava lendo e discutindo com ele, e a gente começou a conversar e falar a respeito, e ele me ajudou basicamente a redigir ali um pouco do texto, do roteiro, e também trouxe algumas informações importantes, então eu gostaria de agradecer também a participação dele nesse conteúdo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha sido produtivo para vocês. Eu vou deixar aqui
aqui embaixo na descrição alguns estudos que eu utilizei para escrever esse conteúdo. Vou deixar também aqui os links das redes sociais para vocês seguirem. Vou deixar também aqui os materiais que eu utilizei para gravar aqui esse vídeo, né, pessoal? Para quem está começando, quer comprar uma câmera, um ring light, enfim, os links da Amazon vão estar aqui embaixo. E não deixe de curtir, comentar e compartilhar nesse vídeo. E também comentem aqui, pessoal, se vocês querem saber mais sobre os morcegos frugívoros e insetívoros, que eu vou fazer um vídeo também para vocês a respeito disso. Até mais, pessoal!